Olá, estamos começando mais um Comunica Direito. Este que é o projeto de extensão da Faculdade de Direito Anhanguera. Nós temos grandes novidades para este podcast, com um convidado super especial, mas antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Esse episódio está sendo patrocinado pela Qualificar Contabilidade, Escritório Ávila Andrade Advogados, pela Foto Carlos, que também está aqui presente, né, Rafael? Muito obrigado pela sua presença. E também nós temos como patrocinador o projeto Redes, Associação Redes de Voluntários, que é um projeto da Primeira Igreja Batista de Guarapari. Então, esse que é um projeto de extensão e nós temos trazido aqui vários convidados especiais para falar sobre um tema que dialogue com o direito. E hoje o nosso tema é direito e empreendedorismo. Para falar sobre direito e empreendedorismo, nós convidamos um empresário muito conhecido aqui da nossa região, que é o Rodolfo Mai. Mas antes de apresentar o Rodolfo, eu apresento também o professor Ricardo, que é o nosso professor aqui de Direito do Trabalho, também Direito Internacional da faculdade, do curso de Direito. Direito Constitucional. Ele é um grande conhecedor de algumas áreas que se dialogam. O nosso querido aluno Tobias, que está quase formando, né, Tobias? Já chegando na reta final aí. Já está quase no fim. E agora a gente vai apresentar, agora sim, o nosso convidado especial. Eu quero que o Tobias faça essa apresentação. Quem é o Rodolfo Mai? O Rodolfo Mai, ele é nascido e criado aqui em Guarapari, filho de uma família de ascendência italiana, radiada no interior do estado do Espírito Santo. Rodolfo Mai é empresário e começou a trabalhar com seu pai quando tinha apenas 13 anos de idade. Bacharel em Direito, é ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari, SINDICIC, entre 2020 e 2022. Muito bem, então aí nós temos uma síntese, um resumo aí do seu currículo, mas o nosso tema é direito e empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouco, Rodolfo, a respeito de como a sua vida dialoga com esse tema, direito e empreendedorismo. Muito obrigado, primeiramente, aí o convite, né? Fico muito feliz e honrado de estar aqui com vocês, né? Num projeto tão bacana, né? E importante para a nossa cidade. Como esse tema comunica com a minha vida, eu acho que a minha vida ela é uma vida voltada 100% para o empreendedorismo, né? Eu sou de uma família de empreendedores, né? Que nós começamos a nossa vida basicamente do zero. E graças a Deus e a muito trabalho a gente conseguiu, né, temos conseguido, né, vencer na vida. E nós atuamos em várias frentes de negócios, de vários setores econômicos diferentes, né. Nós somos bastante conhecidos aqui em Guarapari por conta da atuação na construção civil, mas atuamos em outras áreas também, né, e somos apaixonados por negócios, né. Estamos sempre prospectando, todas as semanas a gente ouve propostas, né, ou as pessoas nos pedem algum tipo de orientação para algum tipo de negócio, ou as pessoas nos convidam para algum tipo de parceria, sociedade. Então, a gente está sempre observando os negócios, né, participando de alguma maneira de negócio e participando de associações empresariais. Também faço parte da Federação das Indústrias do Estado. Meu pai participa do CDL, né. Nós estamos agora num movimento empresarial que junta todos os setores, né, da cidade, que é um braço do Espírito Santo em Ação, que nós chamamos de Guarapari em Ação. Então, o empreendedorismo tem tudo a ver, e o direito também, porque é minha formação acadêmica e sou um apaixonado também pelo direito. Muito bom. Você falou que participa de alguns projetos em Guarapari. Por que Guarapari é uma opção tão visada pela sua família, pelos negócios aí que em síntese, alocam recurso aqui na cidade? Por que Guarapari? Guarapari, assim, eu nasci em Guarapari, mas meu pai veio para cá, né, do norte do Espírito Santo, e foi uma cidade onde ele começou a vida, né? Começamos absolutamente do zero, não tinha nenhum local para morar, né? Morava dentro do material de construção. Explicar um pouquinho essa história, né? O meu avô, ele tinha uma serraria de madeiras na Bahia, né, no sul da Bahia. E meu pai era um dos mais novos dos irmãos
e fazia as cobranças dessa serraria, né? Ficava viajando de ônibus para alguns lugares, fazer cobrança, né, dos clientes dessa serraria. E tinha uma pessoa aqui em Guarapari que devia um recurso a essa serraria do meu avô. Meu pai veio fazer essa cobrança, mas ele estava doido para sair da aba da família e seguir o caminho dele. Então ele veio, na verdade, o devedor, né, desse crédito que meu avô tinha, não tinha condições de pagar. Meu pai já tentou ali costurar um acordo de assumir o material de construção dele aqui e assumir a dívida com meu avô e as outras dívidas que esse rapaz tinha. E assim ele ligou para o meu avô, conseguiu ali com muita dificuldade, naquela época a comunicação era muito difícil, conseguiu o aval dele, falou, fica aí, então assume esse, né, você vai me pagando aos poucos aí o que ele me deve e toca a sua vida. E do jeito que ele veio, ele já ficou, né? E não tinha condições de alugar um imóvel, nem nada. Então ele ficava morando dentro do material de construção, não tinha condições de trazer minha mãe para Guarapari ainda. Né? Depois de uns 8 meses ele conseguiu, assim, alugar um imóvel, né? E aí ter uma casa, poder trazer minha mãe e tal, e aí constituiu a nossa família aqui. Então, esse é o início de toda essa história, e aí a gente acredita na cidade, né? Vem Guarapari que nos deu tudo, né? Nós lutamos muito, mas a cidade foi muito, muito generosa, né, com a nossa família. E a gente acredita nela até hoje. Guarapari tem um potencial fantástico. A gente viaja para vários lugares do Brasil e fica sempre com aquele sentimento de falar, Guarapari é melhor, né? Sempre, não é barrismo, né? Guarapari é encantadora, a gente tem montanhas, temos mar, temos mais de, acho que 30 e poucos quilômetros de BR-101, a gente tem um potencial fantástico, nós estamos muito próximos da Grande Vitória, estamos próximos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, então temos um mar maravilhoso, então é uma cidade fantástica, né? Tem muito potencial. E quem assim, bebe da água de Guarapari é difícil, né? Ricardinho está aqui, né? E pode nos falar, é uma pessoa que veio para Guarapari. É um mineiro, né? É um mineiro que vive e hoje... É um sonho, né? e hoje é apaixonado pela cidade. Então, aqui assim, nós temos ainda muito que desenvolver essa cidade. Ela tem um potencial fantástico. Eu acho assim, Guarapari é um oásis no Brasil, sabe? E a cidade cresceu, vem se desenvolvendo e tem um potencial ainda de crescer muito mais. E lembrando... Desculpa. É porque, conforme ele foi falando, me veio talvez uma questão relativa ao empreender, né? Você passou, né, você conhece toda a história de empreendedorismo do seu pai. Como que ele chegou e empreendeu e cresceu aqui? E hoje você vive essa realidade, só que, evidentemente, numa condição muito diferente daquela que o seu pai chegou. Aqui em Guarapari é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, mas se eu tivesse chegado aqui na década de 60, na década de 70, eu conseguiria empreender ou ter mais coisas do que hoje em 2023. Hoje a cidade é muito mais complexa, né? Os locais que eu podia conquistar já estão conquistados, né? É muito comum as pessoas dizerem isso, principalmente quem veio de fora e conhece um pouco da história da cidade. Quando você analisa ser empreendedor nos tempos do seu pai e ser empreendedor nos tempos de hoje, desconsiderando as duas realidades pessoais, mas pensando no mundo do empreendedorismo, hoje é mais fácil ou mais difícil empreender em Guarapari? Eu, assim, particularmente, né, posso estar enganado, mas é uma opinião minha, eu acho que a dificuldade daquela época para a dificuldade de hoje são as mesmas. Não era fácil naquela época, né? Pelo contrário, eu conheço a história da minha família e não foi fácil, foi muito difícil. É uma história assim, de muita abnegação, disciplina, sabe? De muito foco, de muito, muito trabalho, muito trabalho. E hoje, tem pessoas começando a vida do zero e com muita luta vencendo, entendeu? Então, assim, vocês olham aí e não precisa fazer um exercício mental muito grande. Nós temos pontos a criticar de vários comércios, vários empreendimentos da cidade, todos os setores na área do direito, né? Vários escritórios de advocacia às vezes pecam num ponto, outros pecam num outro, então há oportunidades, apesar de ser um mercado que tem muita gente atuando, mas para quem está estabelecido, para quem tem estratégia, tem oportunidade. Assim é em tudo, assim é na construção civil, assim é no comércio, assim é nos serviços, na questão dos autônomos, né? Eu acho que o sol brilha para aquele que se prepara e corre atrás. Perfeito.
Cada tempo tem os seus desafios, as suas dificuldades. Naquela época, por exemplo, nós não tínhamos um fluxo de dinheiro como nós temos hoje, né? Hoje tem Pix. Hoje antes você tinha que levar o saco de dinheiro, por assim dizer, né? Então tinha essa dificuldade. Mas por outro lado... A comunicação. Né? A comunicação, a dificuldade da comunicação. Mas por outro lado também a cidade tinha menos pessoas, ou mais, por exemplo, mais terras à disposição. Então, assim, cada momento com a sua dificuldade. E aí, fazendo esse gancho, me parece que empreender, e aí a própria palavra denota isso, dá a ideia de você criar algo novo a partir de algo que já existe. Então, você tem, por exemplo, um mecanismo você tem os táxis, e aí você pode criar um aplicativo que, de repente, compartilha carros das pessoas, que eu estou falando do Uber. Então, foi uma forma de inovar a questão do transporte. Eu quero que você fale um pouco sobre o empreendedorismo no ano da graça de 2023, né? Como que você vê o empreendedorismo nos seus negócios? Isso eu vejo assim, empreender, para mim, é solucionar problema. Certo. Existe um problema e você se dispõe a solucionar aquele problema de alguma forma. Né? Então, na área, por exemplo, do direito, existem problemas. Escritórios de advocacia têm alguns problemas. Você pode propor uma solução que vai resolver. Nós tínhamos um problema dos táxis, né? E aí veio o Uber com a solução. Hoje, o Uber tinha um problema com os prestadores de serviço, remunerava mal e tal. Veio outros aplicativos tentando solucionar esse problema. Eu tenho um negócio que eu participo, que eu sou um dos sócios, que é uma empresa que faz serviço offshore, serviço naval. Nós também estamos atuando numa frente de limpeza de porões, de navios e tal. Existia um problema, os navios que transportam materiais, né, do agronegócio, trigo, commodities, carvão, commodities, a Anvisa pede a limpeza deles, a desinfecção e tal. E esses navios ficavam 2, 3 dias, às vezes, parados nos portos para prestar esse serviço. A nossa empresa ela tem um know-how de serviço em altura, né, em plataforma e navios. E nós estudamos uma modalidade de limparmos esses porões com os navios andando. É muito difícil, tem uma série de dificuldades, mas isso criava um grande diferencial para o mercado. Né? E nós entramos nisso, oferecendo esse serviço. As pessoas ficaram meio desconfiadas das empresas, né, que são todas multinacionais e tal, porque, na verdade, existe uma empresa ucraniana que presta serviço, além de nós. E nós estamos pegando serviço agora um atrás do outro. Pegamos serviço na Argentina, tem uma equipe agora indo para a Nigéria. Então, assim, está... Por quê? Nós solucionamos um problema. Entendeu? Então, empreender como uma forma de resolver um problema que ninguém estava conseguindo resolver. Exatamente. De uma forma inovadora, de uma forma diferente. Claro, né? Quando você consegue resolver isso, você sai muito na frente. Claro, eu tenho uma construtora, eu estou resolvendo o problema. As pessoas querem morar, querem ter um imóvel, né? Então, eu estou solucionando o problema deles. Mas uma grande virada de chave é quando você faz algo assim que você é disruptivo. Então, de repente, numa construtora, se uma construtora demora, sei lá, 10 anos para construir um imóvel, você consegue, por alguma tecnologia, alguma expertise específica, construir mais rápido com um custo menor. Exatamente. É uma inovação, é uma forma de empreendedorismo. Exatamente. Ou a facilidade para pagar, né? Eu consigo viabilizar uma forma, você hoje tem dificuldade de tirar um financiamento e tal, eu consigo viabilizar uma forma de você pagar mais fácil, com mais prazo, entendeu? Então, você solucionou um outro problema. Então, tem várias... Isso foi um problema solucionado para mim, inclusive. Tá comprando imóvel, professor? Sempre que aparece oportunidade, o Rodolfo utiliza dessas inovações. Você falou sobre uma empresa que presta serviço na área naval, falou da construção civil, então eu vejo que também de certa forma, empreendedorismo, você variar os investimentos. É importante também saber jogar com dinheiro nesse sentido. Fale um pouco sobre essa importância de você fazer investimentos diversificar o investimento, por assim dizer. Essa sempre foi uma estratégia da minha família, né? Nós sempre tentamos atuar em frente. Meu pai nasceu no comércio, no material de construção, foi aí que tudo começou. Depois veio para a construção civil, nós atuamos em várias outras áreas, tivemos indústria de papéis, comprar celulose da Suzano e transformar em bobinas de papéis,
atuamos com distribuição de bebidas, representante da Skol na época, no sul da Bahia inteira. Enfim, sempre tivemos em frente de negócios, porque a gente sempre... Qual era a nossa visão? Nunca tivemos medo de trabalho, e se um setor sofre, como já sofreu, por exemplo, a construção civil sofreu muito, em 2000, por exemplo, da minha geração, 2008, 2009, na crise imobiliária dos Estados Unidos. Então, nós não sentimos o abalo, porque a gente estava ancorado em outras atividades econômicas completamente diferentes. Então, você diversificar, né, os ovos na cesta é muito importante. E eu vejo isso não só no nosso lado como empreendedores, mas no lado da cidade. A cidade, poxa, é importante que ela tenha... a economia dela não esteja baseada em um pilar só, né? Ela pode diversificar isso, porque é muito saudável, né? Para você não ficar ancorado numa frente que pode vir uma dificuldade, e as dificuldades sempre vão ter os momentos dela, você tem que estar preparado. Então, é importante, né, você diversificar, é muito importante. Até porque pode vir um empreendedor criar a solução para um problema, gerar uma competição complicada para você, e você tem que ter uma outra opção para seguir. Por exemplo, o caso da pandemia mesmo. Sim. Muitos negócios acabaram porque, às vezes, uma pessoa que estava muito inserida no meio eletrônico e aí conseguiu disseminar ali pelo mercado, entrega eletrônica. Então, enquanto uns quebraram, outros tiveram um boom. Insight, né, a dificuldade ela é importante, às vezes, para causar uma transformação. Né? Aqueles que tiveram olhos de ver, né, na pandemia, de correr, virar a chave, partir para o digital, habilidade de fazer essa mudança, teve gente que só ficou trancada dentro de casa se lamentando. Né? Então, empreender é isso, toda hora você está ligado para... Você tem que reinventar seu negócio. Mas aí quando a gente fala de empreender, e aí você falou da cidade, né? A cidade deve diversificar, isso é bom, isso de alguma forma impacta no mundo dos empreendedores. Mas o Estado também, de alguma forma, ele pode agir como um fator que prejudica o empreendedorismo? Você consegue visualizar o Estado? Ou que beneficia? Ou que beneficia, né? Olha, assim, pode. É fator preponderante? Eu acredito que não. Por exemplo, tem empresários hoje ficando ricos na Venezuela, no meio do caos. Eu conheço um empresário na Argentina, que está numa situação muito difícil, o país, que ele, cara, é o cara mais virado que eu conheço para fazer negócio. Ele compra, nós temos uma outra empresa em São Paulo que fabrica rodas de automóveis. A gente vende para todo o Mercosul e hoje é a maior empresa do mercado brasileiro de reposição. Essa empresa é nossa, a gente fabrica quase 50 mil rodas mês de automóveis. E a gente vende para a Argentina, vários países. Sim. Esse empresário argentino, cara, o cara toda semana ele tem que se reinventar, porque hoje, para ele fazer um câmbio para nós, ele leva quase 6 meses para pagar. Então, ele está toda hora tendo que dar um jeito de fazer o negócio dele virar, e ele consegue. E ele está ganhando dinheiro. Isso. Então, assim, o Estado atrapalha? Atrapalha. Mas nada vence a força de um empreendedor preparado e disposto a virar. É por isso que tem os advogados, inclusive, para encontrar soluções jurídicas inovadoras, né? Não é isso, professor? Exatamente. Inclusive os trabalhistas, né? De fato, né? A gente precisa encontrar soluções para transformar a legislação trabalhista em algo um pouco mais leve para as empresas, né? Claro que tem os que vão trabalhar com mais incidência para os empregados, mas a gente também tem que analisar que se não houver as empresas, não vai haver o campo para aqueles que trabalham do outro lado, né? E analisar a legislação trabalhista também sobre a ótica de que ela precisa propiciar o desenvolvimento é extremamente importante, né? E já aproveitando que a gente está falando de legislação trabalhista, o quanto que a legislação trabalhista para o mundo do empreendedor é importante de ser observada, entendida, e aonde é que mesmo com a inflexibilidade que às vezes a lei traz, você consegue inovar e transformar aquela lei que não mudou em algo que é favorável para você quando a maioria pensa o contrário. Contra a lei, você não tem o que fazer. Você tem que cumprir. Né? Optar por não cumprir é um risco assim, fadado ao fracasso. Então, o empreendedor ele tem que ter essa consciência e às vezes, infelizmente, tem alguns que gostam de correr alguns riscos
que são riscos que não dá para correr, né? O empresário tem que ter essa consciência. A legislação está aí, ela tem que ser respeitada e tem que ser cumprida, né? Graças a Deus, na Ideale, nós não temos basicamente problema trabalhista, né? E a gente se prepara para isso. Nós temos umas ações preventivas dentro da empresa, né? De monitoramento, de acompanhamento, né? Para que tudo corra bem, né? Então, a legislação ela tem que ser respeitada e ela traz o equilíbrio, né? E é importante, né? Então, porque o Estado ele tem que estar presente nessas relações, porque se ele não tiver, vira selvageria, né? Então, a presença dele é importante e a legislação está aí para ser respeitada. Então você não é um crítico da legislação trabalhista propriamente dito? Não, eu acho que em determinados pontos, né, a gente poderia ser mais flexível. Certo. Né? Aí nós estamos trazendo do que seria o ideal. Né? Eu acredito, por exemplo, que em determinados pontos o Estado atrapalha. Certo. Mas são as regras que estão postas, né? E elas estão postas, elas têm que ser respeitadas e cumpridas. Perfeito. Tobias, quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando aqui como representante dos alunos, e aí eu percebo assim que os jovens em geral, né, às vezes começando a carreira, eles querem começar também do zero, como o senhor começou, assim, da sua família, né? Só que muitos desses que querem ser empreendedores, eles começam um negócio, mas às vezes nem sempre vai à frente. Aí a minha pergunta basicamente quais os conselhos, né, que o senhor pode dar para a gente que quer começar, que quer montar um negócio, que quer procurar, né, um problema ali para tentar resolver. Quais seriam os conselhos para a gente? Eu vejo assim, um dos fatores primordiais para o sucesso, né, do empreendedor que está começando e até dos grandes empreendedores, pelo menos eu falo isso com base no que nós vivemos, né, e para mim foi o que fez toda a diferença, a disciplina. O meu pai, né, ele é um cara assim, muito, muito, muito disciplinado. E isso fez muita diferença na vida dele, né, e ele transportou isso para nós. Então, assim, fazer o que é certo, o que tem que ser feito, é pesado, é desgastante o começo, o trabalho, né, mas vale a pena, né? Você abrir mão de certos luxos, certos prazeres, certo lazer, né, em determinados momentos, para viver algo melhor lá na frente. Saber abrir mão, né, se abdicar disso, né, e muitas vezes as pessoas não querem, né, esperar para usufruir lá na frente, elas querem usufruir logo, e às vezes isso eles se perdem, né? Então, separar o que é da empresa, o que é para o uso pessoal, familiar, né? Não misturar isso e ter a disciplina para viver o processo, entendeu? Para poder assim, botar a mão na taça depois da vitória, não antes, né? Porque às vezes as pessoas se tropeçam nas próprias pernas aí na etapa, no processo. Nós estamos aqui com o Rodolfo Mai, neste que é o podcast Comunica Direito, um projeto de extensão do curso de Direito da Faculdade Anhanguera. Nós temos alguns patrocinadores. Nós temos aqui Foto Carlos, nós temos Qualificar Contabilidade, Ávila Andrade Advogados e também redes de voluntários da Primeira Igreja Batista de Guarapari. Quero agradecer a cada um dos nossos patrocinadores e também aproveito para convidar novos patrocinadores. Esse projeto é um projeto que visa espalhar conhecimento educacional para a nossa região. Então, se você tem interesse em investir em educação, investir no diálogo do direito com outras áreas, aqui nós estamos falando sobre direito e empreendedorismo, por exemplo, seja um patrocinador aqui do Comunica Direito. Inclusive, Rodolfo está convidado também para ser um dos nossos patrocinadores. Não vou perder a oportunidade, né? Eu queria falar sobre a questão da liderança jovem, porque você é um jovem, por assim dizer, né? Geralmente a gente está acostumado... Você estava falando aqui quando que você formou, né? Mas é extremamente jovem. E a gente está acostumado, especialmente aqui no Brasil, a ver aquelas pessoas mais de idade, nos espaços de poder, nas empresas, nas entidades, nas instituições,
mas o jovem também tem o seu lugar. Quais são as condições para que esse jovem assuma posições de liderança? O que ele precisa fazer? Qual que é a sua visão sobre esse ponto? Acho que disposição e, como nós acabamos de falar, disciplina, sabe? O jovem, às vezes, ele é muito imediatista, né? E tem que... As coisas levam tempo para madurar, né? Isso eu estou falando serviu para mim também. Eu também passei por isso, sabe? Essa necessidade de querer fazer, de querer provar. O jovem tem, às vezes, um pouco de dificuldade de implementar suas ideias, porque é natural, eu passei por isso, eu faço parte de uma empresa familiar, né? Então, eu queria, cheio de ideias, cheio de vontade de querer fazer, de querer acontecer, de querer mostrar. E em muitas coisas eu estava certo, em outras tantas eu estava errado, né? E é normal, né, do processo. Então, o jovem tem que entender o papel, né, das pessoas mais velhas, entender o momento, o tempo delas, respeitar a história, né, das pessoas, mas acima de tudo, disciplina, foco, se capacitar. Hoje tem aqui, o Guarapari tem uma faculdade igual a Anhanguera aqui, colocando tanto conteúdo importante à disposição, né, mas tem tantas outras fontes de conhecimento, e buscar o conhecimento e principalmente a atitude, ir para cima. O processo ele é dolorido, mas vale muito a pena. Acho que não tem nada melhor, né? Eu particularmente sou um defensor do empreendedorismo, nada mais libertador do que empreender. E aí quando você fala de empreender e a gente fala de liderança, de alguma forma empreender se comunica com a liderança pública? Ou seja, em algum momento é importante que o empreendedor, na sua vida particular de empresário, ele de alguma forma se relacione com as lideranças públicas, eu falo com os políticos, com as autoridades, ou até venha fazer parte desse universo? Então, assim, é natural, a partir de um momento que você adquire algum tamanho dentro da sua área de atividade, que aproxime, porque você passa a ser uma referência de um determinado setor, né? Então, é natural que isso aconteça. Mas eu acho assim, o empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, o associativismo é a porta mais importante para ele, né? Porque ali vocês estão discutindo soluções coletivas para determinada classe. Então, por exemplo, na OAB, por exemplo, no nosso lá, que é o Sindicig, o Sinduscom, e a Findes, que é a mãe de tudo isso, os comerciantes do CDL, enfim, a hotelaria tem a HTG, os bares e restaurantes tem o Sindibares. Então, essas entidades, é muito importante a participação. A dor de um determinado empreendedor é a dor dos outros, se não vai ser, porque as dores são comuns, né, de quem está no mesmo ramo de atividade. Então, o problema de um determinado construtor hoje é meu problema amanhã. Se já não é hoje, ele vai ser amanhã, entendeu? Então, as soluções coletivas disso, você participar, discutir e contribuir, é muito importante, né? E os personagens públicos, é natural o envolvimento dos empresários, né? Principalmente quando eles ganham uma relevância nesse cenário. Rodolfo, um outro ponto assim, muito importante que a gente precisa discutir é sobre o papel do empresário com relação aos aspectos sociais da nossa sociedade. Porque, veja, o Brasil é um país muito desigual. Nós temos problema da fome, da miséria, do desemprego, nós temos problema de acesso a saneamento básico. Isso também é um problema local, um problema de Guarapari, da nossa região. Como que o empreendedor, como que o empresário pode contribuir para que essas mazelas... Sim, as mazelas, o problema, a princípio, não é do empreendedor. O empreendedor, a princípio, está ali para ganhar dinheiro. Mas, de certa forma, ele tem uma importância em todo esse jogo, de todo esse cenário social. Como que o empreendedor, como que o empresário pode contribuir para que a gente avance no sentido de superar esses problemas? Eu vejo duas frentes. Uma mais lógica e racional, que é o empresário, ele aumentando a quantidade de negócios, ele está gerando mais emprego, está gerando mais recursos, né, para o poder público poder fazer esses investimentos que são obrigações do poder público. Outra frente, né, que é a responsabilidade social, né, do empresário que pode contribuir, né, e aí nós não estamos falando só de recurso,
né? O cara pode contribuir doando tempo, doando serviço, doando conhecimento, né? Enfim, tem várias formas dele contribuir, né? O nosso caso hoje, por exemplo, da Ideale, nós contribuímos com o esporte, porque eu sempre recebi muitos pedidos de ajuda e sempre ajudei muito nessa área do esporte, mas eu não via um grande resultado com isso. Então resolvi fazer a corrida da Ideale. Nós estamos indo para a 3ª edição esse ano, são 1.000 atletas que participam. A gente acaba ajudando a contribuir com o turismo da cidade, que esses atletas vêm de várias cidades, pedem indicação de pousadas e movimenta. Também ajuda assim, muitos projetos sociais, é uma coisa que eu sou apaixonado, porque eu gosto disso. Então, enfim, a gente não faz isso para ficar aparecendo, nem para ser nada disso. Então, mas tem muitos projetos que a gente ajuda, são quase 15 projetos na cidade. Eu acho assim, é uma maneira da gente retribuir, sabe? Eu até acho que para Deus, tudo que Ele abençoa, né? O sucesso da nossa empresa. Então, eu vejo assim, os empresários têm um papel importante em todas essas frentes, eles podem contribuir. Muitos ajudam, mas ajudam assim, que não querem que isso ganhe uma determinada proporção, e eu acho que deve ser dessa forma. Mas é importante que ajudem, que participem de alguma forma, né? Alguns eu sei que não podem ajudar com recurso, mas que eles ajudem de outra forma. Por exemplo, no Sindicic, quando eu estive presidente, nós pegamos justamente o período da pandemia. Só um esclarecimento, Sindicic é o Sindicato de Construção Civil, né? Isso. Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari. Eu estava presidente no período da pandemia. Naquele período, foi assim, uma enxurrada de pedido de cesta básica, pessoas passando necessidade. Poxa, Guarapari é uma cidade de turismo, o turismo estava parado, então ambulantes, enfim, muita gente. E eu falei, poxa, eu tentando ajudar, que a gente, né, se dói, né, sente a necessidade, você vê a família precisando, então eu falei, cara, não vai dar dessa forma. Aí eu juntei os empresários da construção e falei, pô, vamos fazer uma ação efetiva. E quantas cestas básicas o município vai doar? Aí naquele momento o município lançou uma licitação de 2.000 cestas básicas. Eu falei, nós temos a obrigação de doar 2.000 cestas básicas também. E assim os empresários se juntaram e doamos 2.000 cestas básicas no período da pandemia. E aí estava aquela confusão, falta de material. Eu falei, vamos doar. Doamos 76 oxímetros, doamos gente morrendo, né, por conta da Covid, doamos aqueles capacetes Elmo, que é um capacete criado pela Universidade do Ceará, que ali os pacientes que usavam, que ele tinha um percentual muito grande que não evoluiu para uma intubação, então conseguimos alguns capacetes daqueles, e, enfim, o setor produtivo da cidade se uniu e tentou de alguma maneira contribuir, e contribuíram, sabe? Então assim, o empresariado, sempre que ele é chamado, que ele é provocado, eu vejo ele reagindo e ajudando, sabe? Apesar de tudo que o empresariado sofre nesse país, né, com o poder público, que a mão do poder público é muito pesada sobre o empresário, mas ainda assim, né, é uma questão social, né, a gente vive num país cristão e as pessoas se mobilizam, né, em solidariedade, em caridade uns aos outros para contribuir. A gente, quando pega a comparação com outros países, especialmente quando a gente pega alguns paradigmas, alguns países que são modelos a serem seguidos, a gente consegue perceber que naqueles países em que a iniciativa privada e o poder público caminham, não em conflito, mas de mãos dadas, como verdadeiros parceiros, o desenvolvimento chega, o emprego vem, o crescimento é uma realidade da população. Como que você vê essa questão da parceria público-privada no Brasil? O que a gente precisa evoluir no sentido de alcançarmos esses paradigmas lá de fora? Eu vejo assim, essa é o Brasil dos sonhos, sabe? Essa união de poder público com poder privado. Se isso fosse mais harmônico, acho que a gente estaria vivendo uma realidade muito diferente. Eu, particularmente, eu tenho um pensamento muito liberal para a área econômica, né? Então eu acho assim, o Estado tem que cuidar daquilo que é básico, né, socialmente, e deixar tocar a empresa, né, gerir, na mão do empresário. Então, se isso acontecesse no Brasil, a gente estaria vivendo, eu acho que,
uma outra realidade de país. E tem muitas frentes que a gente vê que isso poderia acontecer, né? Eu não vejo o Estado com eficiência para administrar a empresa, por exemplo, né? Ser dono de, sei lá, não vamos citar aqui casos para não ser polêmico, mas eu acho que o Estado tinha que cuidar de gente, né, e deixar a empresa para empresário tocar. Mas aí quando você fala que essa relação não é tão harmônica, você entende que essa desarmonia acontece em razão do quê? Talvez mais em razão do Estado, ou mais em razão do particular, desse empresário, ou talvez há um conflito de não se identificar bem o que é o público e o que é o privado, e por isso essa relação não se harmoniza, porque as pessoas confundem os seus papéis. Onde é que está essa desarmonia entre o público e o privado? Eu vejo assim, se criou, infelizmente o Brasil vive há um período já há algum tempo, de uma divisão muito grande. E por várias questões, né, se criou uma narrativa de disputa de classes e tal, que vem de muito, muito, muito tempo. Né? Então, se criou uma imagem do empresário vilão, sabe, assim, que quer explorar e tal, e não é isso, né? Como nós falamos um pouco antes aqui, na nossa conversa, o regulador de toda relação é o Estado, ok, e ele tem que ser, né? Mas não existe empresário que quer explorar, que quer, sabe, e o Estado está ali justamente para calibrar essa relação. O empresário quer empreender e ter lucro, ok, né? E a regra do jogo está aí e ela tem que ser seguida. Então, eu acho que não existe assim não pode existir essa opressão sobre o empresário e tal. O empresário, em muitos países, ele é visto como quase um herói nacional, porque, poxa, ele gera os recursos que o poder público vai investir para cuidar das pessoas, ele gera emprego que traz dignidade para as famílias, né? Então, e ele tem que ser valorizado, tem que ser respeitado, tem que ser incentivado que ele empreenda, porque é através dos empreendimentos dele, né, que as coisas vão acontecer no país. É fato. Mas aí, já que você fala dessa questão, por exemplo, né, duas falas suas, você fala sobre a participação do empresário no desenvolvimento social através da geração de emprego, e você fala mais uma vez sobre a participação do empresário no desenvolvimento, inclusive, do próprio Estado, né? As coisas acontecem em razão dessa atividade do Estado. Mas o empresário também ele reclama, e aí a gente saindo um pouco do campo público, voltando para dentro do privado, ele reclama muito da mão de obra. Em Guarapari, especialmente, se reclama muito sobre isso. Eu sou um dos. Hoje, como incentivar, como estimular, como manter o interesse desse empregado de participar, de contribuir de forma efetiva para essa empresa, entendendo que ele faz parte dessa engrenagem e que o crescimento da empresa é também o crescimento dele. Existe uma fórmula que você falou aqui para a gente que, por exemplo, dentro da Ideale, vocês têm um passivo trabalhista muito pequeno, né? Isso não é um grande problema para vocês. O que vocês fazem para serem diferentes num mundo, e aí eu estou falando de um mundo muito reduzido, estou falando só de Guarapari, em que a maior parte dos empresários tem esse problema trabalhista, e talvez porque os empregados se sintam desvalorizados, não se sintam pertencentes a esse meio empresarial, né? Não se sintam contribuindo com a empresa e nem sendo retribuídos por isso. O que vocês fazem diferente e que gera esse destaque? Tá pedindo o segredo, né? Não, assim, uma coisa que você falou que me lembrou, eu acho importante a gente falar, que como eu falei, eu sou um dos críticos, que o empresário reclama da mão de obra. Falta hoje no mercado, e isso eu estou te falando de todos os setores econômicos que você for conversar. Aqui em Guarapari, por exemplo, você vai conversar com bares e restaurantes, vai estar com hotelaria, você vai conversar com a construção civil, você vai conversar com o comércio. Tem muita falta de mão de obra qualificada, muita falta, né? Eu tenho dificuldade hoje de contratar carpinteiro, pedreiro, pintor, armador, muita dificuldade, tá? Então, assim, você vai conversar com o pessoal de hotelaria, você tem dificuldade de contratar camareira, você vai conversar com bares e restaurantes, tem dificuldade de garçom, cozinheira, enfim, todas essas áreas.
faltam cursos de qualificação. Por exemplo, Guarapari, em específico, nós não temos uma escola do SESI Senai aqui. Né? A gente não tem grandes cursos de qualificação há muitos anos na cidade. Existe um programa do governo, né, que de pouco tempo para cá começou a ser feito, mas ele vai em setor específico, ele vai na manicure, ele vai na cabeleireira, na costureira, mas o setor, isso não está linkado com o setor produtivo da cidade, né? Então precisa ser feito, e a gente tem feito várias provocações nesse sentido, de buscar fazer grandes formações de mão de obra na cidade, porque assim, está faltando e está faltando muito. O setor da construção civil, os nossos operários estão envelhecendo e não está entrando novos trabalhadores. E hoje, assim, não é surpresa para ninguém ir numa obra e chegar embaixo está cheio de carro, né, cheio de moto. O operário da construção civil hoje ele é bem remunerado, que trabalha na produção. Né, tem operário nosso que chega de carro zero para trabalhar. E ele merece, ele trabalha muito, né, e produz muito. Então, é uma profissão bem remunerada, né? Então, eu vejo assim, é preciso ser feito um esforço para a formação de mão de obra de uma maneira geral, sabe? Para a gente poder aproveitar, para não ficar trazendo, tem muita consultora hoje trazendo operários de outras cidades, entendeu? Então, isso é muito ruim, porque a gente sabe que tem gente aqui precisando. Né? Por outro lado, você comentou, como que a gente faz para reter, para qualificar essa galera internamente. Na Idealio hoje nós temos um programa de formação interna de mão de obra, né? E a gente faz um trabalho interno para justamente os nossos operários se sentirem pertencentes, né? Nós temos uma relação muito próxima com eles, uma excelente relação, por isso acredito até um dos nossos méritos de não terem problemas trabalhistas, apesar de respeitarmos todos os itens da nossa convenção, da legislação trabalhista. A gente tem muito cuidado com isso, mas além disso, assim, eu quero, assim, pelo mesmo salário, vamos supor, vocês dois são operários, vocês podem trabalhar para mim ou para o Ricardo, pelo mesmo salário. Se você for escolher pelo mesmo salário, eu quero que você escolha a mim. Né? Então eu faço um trabalho para que você enxergue valor em trabalhar para mim, entendeu? Então não quero, né, causar um desgaste dentro do mercado de questão salarial. Então o ambiente é agradável. Um ambiente agradável, um ambiente justo, são seres humanos que estão ali trabalhando, né? Então a nossa liderança é uma liderança de conversar, do diálogo, né? De entender. A gente faz pesquisas de clima organizacional com uma certa frequência para entender como é que está, o que eles estão precisando, o que está passando na cabeça dos nossos operários. Então a gente está sempre muito próximo, né? E tentando atender às expectativas de todos eles. Isso está muito atual, na verdade, né? A ideia de humanização do ambiente do trabalho. Quando a gente trabalha as novas teorias do direito do trabalho, a gente fala muito sobre remuneração econômica e remuneração afetiva. E aí a gente passa a entender que no momento que nós vivemos hoje, com essa realidade dessa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, só a remuneração propriamente dita, só o dinheiro, não satisfaz mais essa geração. Eles também se preocupam com outras condições que o mundo trabalhista tem chamado de remuneração afetiva, né? Que está ligado a essa ideia de compreender a pessoa como pessoa, as suas necessidades. Então, às vezes, ir além de só pagar o salário, né? Nós começamos a fazer um trabalho, né, de formação de mão de obra junto com uma igreja. É um programa que nós estamos lançando na Idealio. Junto, puxamos o Sindicig, puxamos a igreja. Nós temos um programa que foi feito junto ao SESI Senai. A nossa ideia é formar trabalhadores para a construção civil, né? Então essa igreja está inserida dentro da comunidade, tem uma relação importante ali, então ela consegue captar as pessoas, porque além de você oferecer os cursos, né, e com um custo quase zero, né, um custo simbólico, é difícil convencer as pessoas de participarem, por incrível que pareça. Então a igreja consegue fazer esse trabalho, né, de trazer as pessoas para perto. E a nossa ideia é qualificar a gente para trazer para trabalhar. Entendi. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade para fazer o merchan da faculdade, né? Porque a faculdade tem um papel, inclusive, de formar mão de obra em vários segmentos aí da sociedade. Nós temos aqui alguns cursos, odonto, nós temos direito, nós temos algumas engenharias, enfermagem, farmácia. Mas sim, ainda... né, no universo de em torno de 120 mil habitantes, um pouquinho mais talvez, de acordo com o último censo, ainda falte
uma capacitação maior para outras áreas específicas que a gente precisa ter atenção. E aí, puxando justamente nessa parte da educação, Rodolfo, hoje nós estamos vivendo a era do coach, né? Você entra na internet, o coach vai te dar uma dica, e uma dica que está muito em voga, está muito comum você ver, que é a seguinte: você não precisa estudar, você não precisa fazer um curso, você não precisa fazer um ensino superior, basta você ser empreendedor. Particularmente, acho até uma ofensa ao empreendedor, porque me parece que para você empreender num mundo tão burocrático e tão complexo como é o mundo atual, pressupõe que você tenha um conhecimento. Claro que existem pessoas que têm uma sagacidade natural, mas a maioria das pessoas precisam de instrumentos mais robustos para poder fazer o empreendimento ali dar certo. E eu queria que você falasse sobre esse ponto. Você fez direito, sendo de uma família de empresário, mas mesmo assim escolheu fazer direito. Teve algum motivo. Empreender pressupõe conhecimento. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu nunca pensei, né, nem me movimentei, nem fiz nenhum esforço para me tornar advogado, para me tornar servidor público ou algo do tipo. Meu intuito sempre foi empreender. O direito, ele me trouxe conhecimento muito importante e amplo para a gestão de negócios, né? E hoje, assim, eu sou um empresário, eu não sou um construtor. Hoje eu sou um empresário que atua na construção civil, mas amanhã eu posso virar dono de posto de combustível, depois de amanhã eu posso virar dono de material de construção. Eu sou empresário, não estou limitado dentro de uma caixa. Então, o conhecimento do direito, para mim, assim, ele é muito importante. Uma das maiores dificuldades de todos os setores do Brasil, de todos os empresários, né, e a gente fala que empreender no Brasil não é para amadores, é justamente por isso, é a insegurança jurídica. As regras mudam muito. E o que vale hoje não vale amanhã. E o empresário, às vezes, ele planejou, ele se organizou, ele investiu e a regra mudou do jogo. Então, o direito me faz ter uma visão muito mais ampla, enquanto isso, na questão trabalhista, porque é um problema de todos os setores, né? Então, você ter um conhecimento, né, de como contratar, de como, enfim, de como lidar nessas relações é extremamente importante, né? Contratos, né, você ter noção das importâncias, das cláusulas, da relação de consumo, direito consumidor, enfim, é importante você ter uma visão ampla com relação a isso. E na parte de gestão, depois eu me especializei fazendo uma pós-graduação em gestão imobiliária, que era o meu principal foco de atuação, que me trouxe uma visão muito ampla e prática, que é o que traz a pós-graduação, né, que me trouxe nessa área, e com know-how, com network muito grande na área, que foi muito importante para mim. Muito bacana. Tobias, quer fazer mais alguma pergunta? Não, só perguntar assim, não, sim, né? Não. Porque eu também não sou daqui de Guarapari, né? Sou mais do interior. E antes de vir estudar aqui na faculdade... É de onde? Eu sou de Conha, do interior de Conha. Do interior de Conha. Mais longe. Grande Conha. Do centro nervoso. E eu não conhecia quase nada aqui em Guarapari, né? Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, que eu comecei a conhecer mais pro lado de cá e depois também passar ali pelo centro, mas nunca muito aprofundando, assim. Quando fui vendo as coisas, eu fui vendo como que o lugar é bacana, bonito e tem um potencial mais voltado também pro turismo também. E aí a minha pergunta é mais no sentido de, no caso, a gente faz por merecer toda essa beleza que a gente tem aqui na nossa região, no nosso estado, né? E qual é o potencial da nossa região? Será que a gente poderia ir mais longe? Ou se pelo fato do estado do Espírito Santo e estar localizado na região sudeste, onde a gente tem vizinhos ali, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que já tem um potencial turístico também muito grande e eles já investem muito nisso, né? E aí, às vezes, eu escuto muitas pessoas dizerem assim, mas ninguém vai vir para o estado do Espírito Santo porque tem o Rio de Janeiro do lado. Tem Minas Gerais, que já atrai muito. Ou... ao contrário, esse pode ser um investimento muito bacana, um potencial ali a ser conquistado. Eu posso complementar a pergunta do Tobias da seguinte maneira. O que
você faria para a cidade de Guarapari ser diferente? Qual que é a sua ideia inovadora para tornar Guarapari mais atrativa? Já que a pergunta foi construída coletivamente, eu ainda queria fazer mais uma que tem aí um adendo com o Tobias. Já que você tem negócios em vários locais e, portanto, conhece a realidade de várias regiões do Brasil e até fora dela, qual é o diferencial do Espírito Santo? Por que está aqui? Primeiro, eu acho assim, Guarapari e o Espírito Santo é um lugar maravilhoso de se viver. Eu sou um apaixonado por ser nascido aqui, mas não só hoje é uma opção morar em Guarapari, continuar vivendo aqui, porque aqui é realmente fantástico de se viver. Você tem uma qualidade de vida maravilhosa, a gente vive num lugar lindo, com uma questão de segurança que a gente ainda não vive realidades que se vivem em muitos lugares do Brasil. Por exemplo, nós temos um negócio numa cidade chamada Jaguariúna, em São Paulo, cidade pequena, muito rica, porque tem grandes indústrias, Ambev, Motorola, enfim, muitas indústrias grandes. É uma cidade muito rica, mas muito perto de Campinas e tem alguns índices de violência muito complicados. O crime organizado domina boa parte do estado de São Paulo, então é um lugar perigoso. A gente não vive essa realidade aqui ainda. O crime organizado ainda não chegou de maneira muito forte aqui, né? Essas facções criminosas que tem, né, em vários lugares do Brasil. Eu vejo assim, nós temos um potencial fantástico em Guarapari. O turismo aqui ainda não vive a plenitude que poderia se viver, né? Nós nunca tivemos, eu acho que, nem perto do que a gente merece, né? Como eu falei de diversificar, por exemplo, nós temos 30 e poucos quilômetros de BR-101. A BR-101 é um shopping vertical. A gente está vendo aqui na nossa divisa, né, com Viana, parques de logísticos, né, porque no Espírito Santo existem benefícios fiscais para grandes equipamentos de logísticos se instalarem aqui, e esses equipamentos ainda não chegaram em Guarapari. Chegaram ali na Autoglass, né, que é um empreendimento importante para a cidade, mas poderiam ser muito mais. Viana, quase todo mês, inaugura um novo parque logístico importante, enorme, que vai gerar receita, vai gerar emprego, né? E está assim, a poucos quilômetros do trevo aqui da entrada da cidade, sabe? Então, e outras empresas, a gente sabe que existem no norte do Espírito Santo alguns incentivos fiscais federais para as empresas se instalarem por conta da Sudene, que é um incentivo que veio para o Nordeste. O Espírito Santo conseguiu puxar ele para cá, até o norte ali, falando, estamos aqui do lado e tal, deram uma puxadinha na corda para cá, né? Então, assim, tem que se criar alguns incentivos para o desenvolvimento do sul do Espírito Santo. Agora tem uma ferrovia que vai cortar Guarapari, vai ligar até o Porto de Anchieta. Isso vai ajudar muito, né? Porque agora alguns equipamentos que tenham que sair com a sua produção, né, para exportação, a ferrovia vai passar aqui. Então, quer dizer, o trem parou, carregou e vai embora para embarcar no navio. Então, ele não precisa estar ali em Anchieta, por exemplo. Essa nossa região pode virar um grande polo siderúrgico, enfim, né, vai ter um potencial muito grande. Acho que tem muita coisa boa para a gente diversificar a economia da cidade que pode acontecer, né? A gente tem que diversificar para não ficar na mão de um lugar só. Mas o turismo, assim, poxa, a gente vai a várias cidades do Brasil, né, a gente não perde nada para ninguém, pelo contrário, assim, me causa às vezes revolta de ver tanta gente visitando um determinado lugar para ver coisas que, assim, que aqui nós temos coisas muito mais bonitas, sabe? Então, assim, temos um potencial fantástico que a gente explora muito pouco ainda, né? E isso é um diamante a ser lapidado aqui que nós temos, né? Nós temos uma região de montanhas maravilhosa. A pessoa pode tomar um banho de cachoeira de manhã, na Cachoeira do Barbudo, e descer, ele toma um banho lá 9 horas da manhã, dá 10 horas da manhã ele está aqui na praia, e depois sobe de novo para almoçar lá em Buenos Aires, sabe, assim, num clima frio e tal, sabe, assim, uma coisa que você não vê em qualquer lugar, assim, é muito, muito especial isso, sabe. Rodolfo, nós estamos com várias outras perguntas para fazer, porém, o nosso tempo está acabando. Então, o que a gente
o que a gente geralmente faz aqui no final? A gente faz um bate-bola. Eu faço uma pergunta, você fala uma frase curta respondendo esse questionamento. Então, se você fosse se contratar, qual a característica que você destacaria em você para você se convencer a se contratar? Uma característica, uma qualidade, portanto, né? Eu sou um cara, assim, muito flexível e acostumado com problema, entendeu? Então, assim, eu lido muito bem com problemas, né? Eu acho que por conta da facilidade do diálogo, estou acostumado a estar envolvido por conta de toda essa atividade empresarial, tudo isso me coloca sempre em situações difíceis que, graças a Deus, né, com muita calma, com cuidado, buscando as pessoas certas para contribuir nesse momento, eu consigo... Flexibilidade, então. Flexibilidade. É a palavra. Se você fosse contratar, quando você vai contratar alguém, o que te chama atenção num currículo? Um ponto. A experiência. A experiência. Um sonho. Eu sou pai, né? Então, ver meus filhos se tornarem pessoas de bem, né? Terem uma vida da maneira que a gente sonha, né? Vivendo de uma maneira cristã e se tornando pessoas, né, de bem. Daqui 10 anos, você quer chegar aonde? Uma meta. Eu sou muito realizado empresarialmente, né? Eu tenho alguns outros sonhos, né? Eu sou meio idealista, assim, meio sonhador, né? E eu sonho muito, né? Em ter uma cidade melhor, né? Então, espero muito que nos próximos anos as coisas melhorem muito, né? E Guarapari desenvolva dessa maneira que a gente acredite. Se você tivesse um poder acima do real aqui, o que você mudaria no mundo? Se pudesse tirar, né, a violência do mundo, isso é muito triste, né? Rodolfo Mai, muito obrigado. Quero agradecer de uma forma muito especial a sua disponibilidade de tempo para estar aqui conosco, a simpatia, o conhecimento trocado. É muito importante para nós aqui da faculdade termos contato com várias áreas. O direito, ele dialoga com o empreendedorismo, com os negócios. Nós já tivemos aqui contadores, já tivemos outros empresários, já conversamos até com dentistas, direito e odontologia. Então esse é um podcast, né? Pastor, direito e religião, pastor Rafael Abdala esteve aqui, e nós temos muitos outros assuntos a tratar, dialogando sempre com o direito. Agradeço muito a sua participação, agradeço também a participação sempre muito precisa do professor Ricardo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço também ao Rodolfo por ter aceitado esse convite, né? Eu tirei várias informações interessantes desse bate-papo, dessa conversa, que a gente já pode até aplicar no dia a dia. O professor Ricardo tá rouco de tanto dar aula, né? Pois é. São os queridos alunos que causam isso. E foi na turma do Tobias. Muito obrigado, Tobias, pela sua participação. Foi muito enriquecedora, né? E eu quero agradecer de uma forma também muito especial a cada um dos que estão nos assistindo, que nos assistiram. Você é a razão de nós existirmos, de nós estarmos aqui a realizar esse projeto, o podcast Comunica Direito. Agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores, redes de voluntários, Foto Carlos, Abel Andrade Advogados, Qualificar Contabilidade. Todos são muito importantes para nós. E até a próxima gravação do projeto Comunica Direito. Muito obrigado. Até breve, né? Até logo.